Bom dia, igreja bendita do Senhor, graça, paz, alegria, que bom que nós estamos juntos mais um dia para louvar e exaltar o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Graças a Deus, seja bem-vindo, internauta, fique em paz, fique bem, creio que o Senhor tem muito para falar ao seu coração também. Então, compartilhe essa palavra, dê o seu like e receba tudo o que vem da parte do Senhor. Amém? Graças a Deus. Amados, nós precisamos do avivamento. Nós precisamos estar motivados. Mas, mais do que isso, nós precisamos estar ativados. Ativados mesmo, avivados no Senhor. E o Senhor está tratando da nossa alma, das nossas emoções. Porque para sermos o que Ele determinou que fôssemos, para sermos aquilo que Ele já diz em Sua palavra que nós somos, nós precisamos ter as nossas emoções, os nossos sentimentos tratados. Então, o Senhor nos traz hoje um tema muito profundo. Nós temos visto, já vimos sobre ansiedade, vimos sobre depressão, e o Senhor hoje vai falar acerca de feridas escondidas. Porque o Senhor trata essas feridas para avivar o seu povo. Então, o nosso tema de hoje, tratando feridas escondidas. Veja o que diz Salmos 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Muito profundo, muito sério isso. Nós vamos, então, falar com este Deus, nós vamos pedir que Ele trate os nossos sentimentos e as nossas emoções para sarar essas feridas. Amém? Agora, nós vamos ouvir a voz de Deus, mas antes vamos falar com esse Deus. Pai amado, Pai querido, Paizinho, Abba, Pai. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reúne aqui nessa manhã bendita para louvarmos o teu santo nome, para te dar glória, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o grande eu sou, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tu és a nossa força, Jesus, e nós estamos aqui te adorando em espírito e em verdade. Já recebemos tanto de ti, Jesus, e agora nós vamos dar atenção, nós vamos dar ouvidos para ouvir a tua voz. Então fala, Senhor, fala aos nossos corações, trata, Senhor, os corações quebrados, os corações que estão machucados, Jesus, aquelas feridas escondidas, Senhor, aquilo que está no mais profundo da alma, Jesus, que tem tirado a paz dos teus filhos, que tem trazido dores, Senhor. Fala, Senhor, porque a tua igreja te ouve. Usa, Senhor, a minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que só a tua voz e o teu espírito sejam sentidos e ouvidos nesta hora. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Com óculos ficou pior. Está preparado? A igreja está preparada? Internauta, você está preparado para receber tratamento nessa manhã? Mais do que ouvir a voz de Deus, eu quero que você seja curado por essa voz. Diga, eu vim aqui
para ser curado. Alguém pode dizer nessa hora, mas eu não estou doente. Amém. Graças a Deus por isso. Mas, durante a palavra, você vai poder detectar, porque a palavra, ela tira as escamas dos nossos olhos. A palavra de Deus rasga os véus. A palavra de Deus, ela transcende a nossa limitada mente. A palavra do Senhor, ela põe as coisas no lugar. Enfim, ela mostra o que é real. Aquilo que está no mais profundo, escondido, às vezes até de nós mesmos. Então, durante a mensagem, se você detectar alguma anomalia, algum machucado, algum arranhão, não importa. O Senhor cura. Por isso Ele te trouxe aqui. Ele está trazendo você aqui para curar você. Jesus quer ver você feliz da vida. E não é propaganda de Magazine Luiza, tá? Feliz da vida. É a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para os seus filhos. Ele quer te ver feliz da vida. Ele quer ver você pleno, plenamente feliz. Graças a Deus. Então, nada de viver com uma Bíblia debaixo do braço e se arrastando, com uma vida cheia de altos e baixos. Um dia bem, um dia mal, um dia nem tanto. Não. Isso é a velha vida, o velho homem. Nós já nascemos de novo. Porém, como nós vimos no culto passado, e eu vou repetir, nós somos convertidos, somos crentes, somos salvos, mas nós continuamos com uma alma. E essa alma, muitas vezes, ainda traz memórias de coisas que nós vivemos antes de sermos convertidos. Então, nós precisamos cuidar da nossa alma. Ou, melhor dizendo, nós devemos deixar Deus cuidar da nossa alma. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus tem que estar nesse processo. Então, meus irmãos amados, ovelhas do rebanho de Cristo, bem-aventurados, felizes, povo de Deus, nós estamos aqui para cuidar das emoções. E hoje eu quero falar sobre feridas escondidas. Quem sabe elas estão escondidas de todo mundo, mas você sabe que elas estão lá. Quem sabe essas feridas escondidas estão tentando se esconder de você, mas você vai descobri-las hoje, porque a palavra do Senhor diz que nada ficará em oculto, que não venha a ser revelado. E vem a revelação para quê? Para que haja cura, para que tudo seja arrumado, para que tudo seja sanado. Amados, existem pessoas que se alimentam do seu próprio choro. Praticamente o dia inteiro choram. Às vezes, ninguém vê. O salmista passou por um momento assim. Ninguém aqui está isento de passar por isso. Porque temos uma alma. Pense, um momento difícil, um momento de dor. E ainda o povo, muitas vezes, quase sempre familiares, amigos, dizendo: o teu Deus, onde está? Cadê o seu Deus? Por que você chora desse jeito? Por que você está abatido? O que é que você vai fazer naquela igreja?
Esse teu Deus não te sara? Ele não enxuga suas lágrimas? Ele não resolve o seu problema? Ele não muda a sua história? Onde está o seu Deus? Então, vamos entender o que o Espírito diz à igreja nessa manhã abençoada. O Senhor está cuidando das nossas emoções, e nesse cuidado, Ele sabe que há feridas na alma. Feridas que nós queremos esconder de nós mesmos. E viver como se elas não existissem. Mas elas existem. Elas estão lá, machucando, ferindo. E Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Então, o Senhor sabe o que isso tem trazido para a nossa vida, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa família. Deus nos trouxe aqui para nos tratar pelo Espírito através da palavra, através do altar. Sendo assim, eu quero começar falando, nesse contexto de feridas escondidas, acerca de marcas. Porque todos nós temos marcas em nosso corpo físico. Elas estão ali, são visíveis. Nós quase sempre sabemos como elas surgiram. Às vezes foi um corte na cozinha, né? Cortando um alimento, descascando uma fruta, preparando uma refeição. Às vezes foi um tombo de bicicleta, de moto, ou quem sabe uma topada, né, num móvel, ali quando você bate o dedinho no pé da cama. Então, são marcas visíveis. E como elas doem. Mas existem marcas, cicatrizes que os olhos não podem ver, que ninguém enxerga, que não são feridas externas, mas são feridas escondidas, são memórias que ferem, são lembranças que vêm à nossa mente, são histórias que estão gravadas, guardadas e que ainda nos machucam, ainda nos ferem. Há muitas pessoas que têm memórias que as ferem muito, que as machucam muito, coisas que fazem verdadeiramente doer. Pessoas que têm memórias que lhes ferem porque elas foram abandonadas em algum momento da sua vida. Outras passaram por abusos. Algumas destas quando eram criança. E trazem memórias feridas, porque sempre foram criticadas severamente. Existem pessoas que foram ridicularizadas quando era jovem. Sofreram bullying, que na época não era esse nome, mas era um termo assim, chacota. Foi chacota de alguém. Era o que se dizia. Então, às vezes, é um pai que dizia: você é burro, você nunca vai ser igual ao seu irmão. Outros têm memórias feridas porque foram odiadas por alguém, ou por mais de uma pessoa. Há pessoas que passaram por abusos sexuais. Há pessoas que trazem memórias feridas porque passaram por ritos espiritistas, seitas, né, que invocam espíritos, e presenciaram coisas pesadas das trevas. Outras entraram em lugares chamados igrejas e foram abusados espiritualmente. Foram massa de manobra.
foram usados, foram lesados financeiramente, em nome de campanhas, de votos, de propósitos, de coisas em nome de Deus, quando não era de Deus. São pessoas emocionalmente doentes. Pessoas nesse estado emocional tentam suicídio. Muitos tentaram, alguns conseguiram. Porque as suas memórias ferem, machucam, não param de doer. A verdade, irmãos, é que todas as pessoas têm algum tipo de dor na sua alma, algum tipo de marca nos seus sentimentos, nas suas emoções. Algumas dessas feridas escondidas foram cicatrizadas e não doem mais, não machucam mais. Mas fato é que todas as pessoas têm algum tipo de dor nas suas emoções. Ou seja, na sua alma, nos seus sentimentos. Amados, há feridas irreparáveis que não se conta para ninguém, mas elas estão ali, estão purgando, não cessa. É aquela chaga que não se fecha. Eu quero trazer para você hoje boa nova de grande alegria. As feridas escondidas, Jesus pode curar. Todas as feridas da alma. Desculpa. Todas as memórias e lembranças feridas, Jesus cura. Ele diz, e você vai se agarrar já a essa promessa de Deus. Veja o que diz Êxodo 26, 15. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Nenhuma são quantas? Nenhuma. Das que enviei sobre o Egito, as doenças deste mundo. Pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, tome posse dessa palavra. Nós estamos aqui ouvindo atentamente a voz de Deus, com fé. Então eu recebo essa palavra para minha família, para minha igreja, para os irmãos, os que aqui estão presencialmente, vocês que estão aí pela internet. Amados, egípcios aqui representam o mundo sem Cristo. Então, todas as doenças do mundo, seja qual for o nome dela, Covid-19, câncer, ebola, H qualquer coisa, seja lá o que for, todas as doenças conhecidas pela sociedade, elas não podem vir sobre nós. E se elas acharam uma brecha para entrar, elas têm 7 caminhos para fugir, para bater em retirada da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Nós temos palavra. Nós temos Cristo na nossa vida. Ele é o Senhor que sara. Ele é Jeová Rafa. No original hebraico, o Deus que sara, o Deus que cura. Salmo 147, 3 diga: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Eu disse aqui no culto passado, Deus
pensa as feridas. O que é pensar as feridas aqui no texto, no original? É espremer. Ele espreme as feridas. Então, amados, isso é muito profundo, porque a gente sabe que lá no fundo tem o carnegão, né, que fala quando tem uma ferida. E se não arrancar aquilo ali, ela pode até cicatrizar por fora por um tempo, mas ela está lá dentro doendo, machucando, fazendo um estrago. E a palavra diz que Deus pensa as feridas, ele espreme. Ele vai no âmago, ele vai no mais profundo. Nós não conseguimos enxergar um coração ferido, mas Jesus vê. Porque muitas vezes a pessoa não demonstra. Muitas vezes a pessoa está ali feliz, está ali, né, transmitindo paz, alegria, mas ela está com o coração machucado, quebrado. Mas Deus vê, Jesus vê. Jesus sabe qual é o coração que está ferido. Você sabe o que é uma pessoa, às vezes, lançar tudo, a sua esperança, os seus sonhos, os seus planos, num relacionamento, e de repente isso desmoronar? De repente, tudo se esvair? Fica uma ferida. Pessoas sofrem e muitas vezes não se recuperam dessa dor. Mas às vezes nem falam, nem comentam, nem contam para ninguém. Mas Jesus sabe. E é Ele mesmo que precisa saber, porque é dele que vem a cura, porque Ele pensa as nossas feridas. Então, tem coisas que fazem uma ferida, abre um rombo nas emoções, mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor sara o coração ferido, sara o coração quebrado, sara o coração despedaçado. Ele pensa as feridas. Ele cicatriza todas as feridas. Diga que você recebe isso em nome de Jesus. Amém? Eu recebo. Eu recebo. A cura de feridas escondidas. Coisas antigas que estão lá machucando. E que estão travando a nossa vida. Nós não podemos mais aceitar isso. Nós vamos dar um basta nisso. Pela palavra de Deus, pelo conhecimento. Graças a Deus. Então, amados, entre nós, aqui no santuário, há pessoas que têm feridas para serem pensadas, para serem espremidas, para serem saradas. Talvez alguém que esteja nos assistindo nessa hora, ou que vai assistir em algum outro momento esse culto, tem ali feridas que precisam ser espremidas. Jesus, no seu ministério de 3 anos aqui, nesta terra, ele curou muitas doenças, diversos males. Ele curou de lepra, ele curou de paralisia. Ele curou toda sorte de doenças, porque Jesus é o curador. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está aqui nesta manhã e vai te curar. Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, diz os versículos seguintes, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas chagas
fomos sarados. Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e aqui estão enfermidades físicas, mas também enfermidades emocionais, doenças na nossa alma, nos nossos sentimentos, memórias machucadas. Ora, está na Bíblia, nós cremos. Não temos por que duvidar. Se está na Bíblia, nós cremos. Então, nós cremos que há cura nessa manhã. Há provisão de cura garantida lá na cruz do Calvário. Então, vamos ver agora o que é nós vivermos esta verdade da cura, para liberar definitivamente essa ferida do coração, essa memória que dia a dia está machucando. E cabe, sim, à Igreja de Jesus Cristo trazer a solução para o povo de Deus, ensinando como se livrar dessa chaga, como se desvencilhar desse passado que machuca. É preciso que a igreja ensine o povo de Deus a se libertar desse mal e que essa cura aconteça. Tem que acontecer. Esse é o papel da igreja. Trazer a palavra, que é o próprio Deus, que cura, que sara. Então, qual é o caminho para a cura das memórias feridas, das lembranças? Se tudo o que o Espírito disse à igreja até esse momento faz sentido para você, diga com fé: eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Glória a Deus, eu também preciso. Então, qual é o caminho? Porque eu e você precisamos de uma cura lá dentro, que ninguém sabe, e ninguém precisa saber mesmo. Só Deus. Deus sabe. Ele nos trouxe aqui, e dentro dos seus desígnios e propósitos, Ele sabe o que vai fazer nesse dia em cada um de nós. Porque esse Deus te ama maravilhosamente, infinitamente mais do que você pode imaginar. E Ele quer te livrar disso que tem te aprisionado, que tem te machucado dia, noite e muitas vezes madrugada também. Então vamos lá. Caminho para a cura das feridas da alma. Ponto 1. Abrir o coração. Não existe outra maneira. Então, preste atenção, não há nenhuma outra maneira de nós termos as feridas da nossa alma pensadas. Não tem nenhuma outra maneira de nós nos livrarmos de memórias que nos machucam. Isso pode ser lá da idade mais tenra, da nossa primeira infância, segunda, terceira, pode ser da nossa pré-adolescência, da adolescência, da juventude. Pode ser de um passado remoto, de um passado não tão remoto assim, não importa. Aquilo que nos feriu, existe uma maneira de nós nos livrarmos disso. Te interessa? Amém. Graças a Deus. Então, para sermos curados dessa dor interna, isso passa por abrir o coração. É como se fosse uma cirurgia. Não é literal, tá? Ninguém vai aqui abrir o seu coração, é você que vai abri-lo. Mas você precisa permitir essa cirurgia da parte do Senhor. Você tem que se deixar ser tratado, se tratar por Deus.
Você tem que deixar o seu coração aberto. Salmos 39, 2 diz assim: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Emudeci em silêncio. Então aqui está uma armadilha do inimigo, para que você continue sangrando por dentro. E com isso, vem as doenças físicas, depressão, compulsões, medos, ansiedade, crise de pânico. E quanta coisa ruim. Nós precisamos definitivamente acabar com isso. Você precisa entender o quão importante é abrir o coração e se permitir ser curado por Deus. Veja a frase na tela e reflita em tudo que você já ouviu até aqui. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o coração. Porque toda vez que eu me calo, emudeço, a dor se agrava e piora. Alguém aqui quer que a dor se agrave? Claro que não. Então, você precisa abrir o seu coração. Ouça o que Deus está te falando. Ele ama você. Você é importante. Jesus pode recomeçar toda a sua vida. Tudo novo, de novo. O Senhor faz tudo novo, quantas vezes forem necessárias. E Jesus vai lhe dar outras chances de ser feliz. Diga se você recebe. Eu recebo as chances do Senhor. São muitas, em todas as áreas. É só abrir o coração. É só deixar Ele tratar. Então, eu estou aqui para te encorajar a abrir o seu coração. Deus vai lhe inspirar a melhor maneira de fazer isso. Se é direto com Ele, se Ele vai colocar alguém como um canal dele para te ouvir, se isso vai fazer mais sentido para você. Então, procure um conselheiro que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tenha embasamento bíblico para te apoiar. Amados, isso faz muito bem. Então, procure um homem consagrado, uma mulher consagrada, um conselheiro que tenha embasamento bíblico para te ajudar, para te ouvir. Se essa for uma forma, uma opção no seu coração. Isso é muito bom. Isso torna a sua caminhada mais tranquila e o tratamento mais suave. Então, você sabe por que as pessoas pagam psicanalistas? Para poderem falar. As pessoas vão lá e, às vezes, o profissional não fala nada. Ele marca um tempo e diz, pode começar. E aí, a pessoa senta lá, do lado, e ele ouve. E a pessoa fica ali 50 minutos ou até 1 hora. Elas pagam e vão embora. E elas dizem, faz tão bem. Não desfazendo aqui dos profissionais. Nós louvamos a Deus pela vida dos médicos, dos terapeutas. Glória a Deus por isso. Mas até isso você tem que colocar nas mãos de Deus. Se for o caso de procurar uma ajuda profissional, que seja alguém temente ao Senhor, que seja alguém com embasamento bíblico. Tem muitos cristãos que são profissionais nessa área, que têm conhecimento bíblico,
experiência de vida, experiências com Deus, para poder ajudar. Porque é caro e a pessoa paga para falar. E sai de lá maravilhada. Ai, foi maravilhoso, foi muito bom. O que elas fazem ali? Elas falam. Só que falar, jogar fora só, sem o entendimento de quem vai recolher isso e vai curar, não tem efeito. Elas pagam e vão embora, e depois elas voltam, e elas vão repetir, e elas vão falar de novo. Por isso é que as pessoas ficam a vida inteira indo a esses lugares, repetindo. E saiba, o fato de repetir a mesma coisa vai só agravando o problema. Porque você vai cada vez mais fixando aquele conceito. Aquilo que aconteceu na sua vida e que te marcou com cicatrizes que não se apagam. E toda vez que você vai, você fala da mesma coisa. Você está só fixando aquele conceito. Porque não tem resultado. Aquilo que aconteceu na sua vida lá atrás tem que ser eliminado. Tem que ser pensado, espremido, tem que tirar tudo, tem que limpar. Então, a pessoa vai fixando ainda mais aquilo. E você tem que entender que não é para ficar falando isso toda hora. Não é para ficar falando. Você tem que decidir lançar isso fora de você e abrir o seu coração uma vez por todas. Você sabe que quando Jesus nos perdoa, é uma vez por todas. Você não tem que ficar pedindo perdão toda hora. Só fica pedindo perdão toda hora pelo que já fez quem não aceita o perdão. Quem não crê em Cristo e na obra de Cristo naquela cruz. Porque nós sabemos, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Para sempre. É isso que diz a palavra de Deus. O passado, os pecados já foram por Deus lançados no mar do esquecimento. E é isso que você tem que fazer com aquelas feridas escondidas. Lançar no mar do esquecimento. E às vezes o que você faz? Você traz mais à tona. Porque você vai e fala. Não é assim, você tem que eliminar. Você tem que lançar no mar do esquecimento. Esquecer completamente. É um esquecimento na alma. Não é só aqui. Na memória, nos pensamentos. É na alma. Tem que esquecer isso. Então, é a mesma coisa quando você vai se livrar do lixo. Não é? Você recolhe o lixo na sua casa. O lixeiro vai passar, você corre lá, pega o lixo do banheiro, pega o lixo da cozinha, do escritório. Aí você pega o lixo e descarta. Você coloca lá na rua. E o lixeiro vai passar e vai levar. Alguém aqui vai atrás do lixeiro para falar, vem cá, deixa eu ficar um pouquinho mais com o meu lixo. Não, né? Você quer se livrar daquele lixo. Então, é isso. É se livrar desse lixo, dessa dor, dessas feridas escondidas. Você vai marcar um dia e você vai lançar aquilo fora de você e acabou de uma vez por todas. Não tem mais que falar naquilo. Ou nós entendemos que o nosso Deus consumados, que as coisas são definitivas para Deus
E que assim também deve ser com aquilo que nós entregamos nas mãos dele. Porque muitas vezes você fala, não, eu vou lançar isso fora, eu vou entregar para Deus, eu vou orar. Aí vai, ora, Senhor, eu te entrego. Aí passa um tempinho, você, não, Senhor, peraí, eu te entreguei, mas aqui, o Senhor me empresta um pouquinho? Só um pouquinho, que ficou umas coisinhas aqui que eu queria. Amados, é uma vez por todas. Entregou nas mãos de Deus, acabou. Não tem que ficar, sabe, pedindo, não tem que discutir relação. DR. Entregou para Deus, deixa com Ele, porque Ele é quem cura. Tem que pôr fim nisso, tem que jogar fora esse lixo. Tem até uma música, né? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. É isso que nós temos que fazer. Então, amados, ou nós vamos viver amargurados com essas feridas na alma que nunca se fecham, que nunca se cicatrizam. Não é para viver dessa forma. O nosso Deus não ouve somente, como faz o profissional. Ele ouve e ele cura as feridas. Ah, pastora, mas são memórias feridas, são lembranças fortes. Saiba, nós nos lembramos muito mais do que é mal, do que é ruim, do que não foi bom, do que daquilo que foi bom. Se você pensar agora, talvez você não se lembre de muita coisa da sua infância. Quantas coisas legais aconteceram na sua infância? Quantas coisas boas? Tem gente que não consegue se lembrar. Porque muitas vezes foi uma série de coisas boas, mas rotineiras, coisas simples. Agora você quer ver, você se lembrar de uma data específica, de uma fase específica da sua vida? Foi quando aconteceu uma coisa ruim. Você lembra? Com detalhes. Você se lembra? O ser humano tem lembranças pontuais de coisas boas. Já as ruins marcam fundo. Fatos que machucam, que ferem, podem se tornar feridas profundas. Porque dessas coisas a gente se lembra facilmente. E essas lembranças que machucam, que ferem, ao longo do tempo se tornam insuportáveis, levando muitas pessoas a se tornarem amargas e até mesmo rudes no seu comportamento. Olha, eu vou ilustrar, eu gosto disso. Eu me lembro, por exemplo, da minha infância. Alguns trechos, algumas coisas boas. Eu me lembro que nós tínhamos um tio que morava em São Paulo, e ele vinha uma vez por ano, passava por aqui uma Aero-Willis, como se fosse o quê? Uma Pajero. E ele passava por aqui, e ele pegava a família toda daqui, e a gente ia para a fazenda de um outro tio em Goiás. E era uma festa, e era primos e tios, todo mundo ali. E a gente ia fazendo muita farra no meio do caminho, parava no posto e ganhava balinha. Era algo maravilhoso, tremendo. Eu me lembro também quando eu ia na casa de um tio meu aqui mesmo, que morava num lugar bem afastado e tinha muito mato e muito lugar para brincar. E a gente fazia com aqueles cupins que tem, né? Cupim, aquele de terra lá.
A gente fazia castelos, colocava flores. Uns eram príncipes, outros eram princesas. Eu sempre era rainha. Mas são coisas pontuais, boas, corriqueiras, coisas que acontecem na vida. E a gente se lembra. Por que, então, não trazer à memória só aquilo que te dá esperança? Para que ficar lembrando e remoendo essas feridas? Nós temos recurso para isso na palavra de Deus. Porque nós temos o bom tesouro. Então, quando vierem esses pensamentos, essas lembranças, arranca do bom tesouro. E diga, o Senhor já me curou. Naquela cruz, Ele comprou para mim saúde plena, física, mental, emocional. Você tem essa arma poderosa. Você tem o conhecimento da palavra. Você tem a graça de Deus para se curar, né? Então, abrir o coração, falar daquilo que dói, não para ficar remoendo essas coisas, mas para se livrar delas. Há um tempo eu com feridas assim muito profundas, eu remoía muito, doía muito. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. E Ele me curou. Porque já havia cura prevista para mim. Hoje é um dia difícil para mim. Hoje o meu filho, se estivesse aqui, estaria fazendo aniversário. E ele teve a vida interrompida tragicamente. Muito jovem. E eu poderia ter entregado os pontos e ter ficado só com aquela dor. Mas o Senhor tinha provisão de cura para mim. E eu me apeguei, eu me agarrei a isso. E hoje eu estou aqui louvando ao Senhor pelo tempo que Ele me permitiu ter o meu filho do meu lado. Com gratidão no meu coração e com alegria. Porque eu sei que Ele está nos braços do Senhor. Então, a cura pelo abrir o coração e receber a palavra de Deus, a graça de Deus, o entendimento do que Deus fez por nós naquela cruz, traz saúde, traz paz, traz alegria. E hoje eu me lembro com paz no coração, com alegria. Porque o Senhor espremeu, pensou a minha ferida. Ele não faz acepção entre os seus. Ele fez comigo, Ele faz com você. Se você crer, se você abrir o coração, se você der ouvidos à palavra dEle, e se você entregar de fato para Ele e descansar. Senhor, eu te entrego e eu descanso, porque o Senhor é o meu descanso. O Senhor é a minha força. Eu creio que Ele tem muito descanso, muita cura para muita gente aqui, para muita gente que nos ouve, em nome de Jesus. Então, amados, Ele esquadrinha os corações. Então, fale com Deus, rasgue seu coração para Ele. Alguém pode dizer, mas pastora, Deus não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Sim, Ele esquadrinha os corações, Ele sabe. É você, talvez, que não saiba que Ele tem cura para o seu coração. É você que talvez não saiba que Ele tem paz e descanso para você. É você que precisa colocar para fora todo esse lixo que te aprisiona, que te faz ser escravo do passado, que te faz viver uma vida medíocre.
que nada tem a ver com a vida abundante que ele consumou naquela cruz. Receba essa palavra maravilhosa, essa obra maravilhosa que o Senhor fez na sua vida e desfrute do melhor desta terra, porque aquele que fez a promessa é fiel. Guarde para sempre no seu coração o que diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses, em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqueles que recebem, digam amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos agradecer a esse Deus por esse alimento sólido. Jesus, Pai querido, nós te agradecemos nessa hora, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor nos ensinou, mais uma vez, nos fez lembrar que nós precisamos abrir o nosso coração e entregar nas tuas mãos, no teu altar, Jesus, tudo aquilo que nos machuca, que nos aprisiona. Aqueles pensamentos, Senhor, aquelas lembranças que doem, que estão pulsando, que estão latentes, Senhor. Que nós podemos sim procurar ajuda em um homem, uma mulher de Deus, para orar conosco, para nos ouvir, porque terão palavras embasadas na tua palavra para nos ajudar. Podemos também, sim, procurar os profissionais, que sejam pessoas idôneas, que tenham os preceitos bíblicos, para nos ajudar, para falarmos, mas para definitivamente jogar fora tudo isso, limpar. Por isso o Senhor pensa as nossas feridas, porque o Senhor espreme até que não haja mais nada. Nenhuma raiz de amargura, de dor. E nós ficamos totalmente curados. Oh Jesus bondoso. Oh Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor alimenta a nossa alma. O nosso espírito é perfeito, mas a nossa alma precisa de cura. E nós temos um lugar, nós temos um descanso, que se chama Jesus Cristo. É o nosso lugar de paz, é o nosso lugar de descanso. E o Senhor nos instrui segundo a tua palavra. E nós nos fortalecemos, porque a tua palavra é vida. A tua graça é melhor do que a vida, Jesus. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra é medicina para os nossos ossos. Oh, Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que tu és na nossa vida. Te agradeço, Jesus, por esta igreja, por cada vida que o Senhor trouxe nesse dia, pelas que ainda virão, por cada internauta que está nos assistindo nessa hora, por aqueles que vão ver ainda em outro momento este culto. Onde esta palavra chegar, Senhor, que se cumpra os teus desígnios e os teus propósitos na vida de cada filhinho. Senhor, confiando em Ti, confiando na Tua palavra, que nós podemos clamar, Jesus, e nós clamamos pela nossa família. Nós oramos, Senhor, em linha com a Tua palavra, sacando do bom tesouro que diz que nós somos famílias benditas nesta terra, Jesus. Então nós oramos por famílias bem estruturadas, Jesus. Nós oramos por homens, maridos, que sejam valorosos, que amem suas esposas e sejam os pastores, os provedores de suas casas.
Nós oramos por esposas que sejam meigas, ajudadoras, virtuosas, que edifiquem a sua casa, que sejam amáveis com seus maridos, compreensivas, submissas à missão que tem o cabeça. Jesus, nós oramos por filhos que sejam submissos, obedientes aos pais. Filhos, Senhor, que retornem às suas casas, ao seu primeiro amor. Filhos que entendam que só o Senhor pode dirigir os nossos passos. Filhos que aceitem os conselhos amorosos de pais e mães. Filhos que honrem seus pais. Oh, Jesus, nós oramos por famílias felizes, completas no Senhor, famílias bem-aventuradas, famílias bem estruturadas, firmes, caminhando para aquilo que é santo, caminhando, Senhor, para aquilo que é eterno. Oh, Jesus, que todos possam ver e reconhecer que somos família bendita do Senhor. Jesus, também, porque conhecemos a Tua palavra e a Tua bondade, podemos orar pela nossa saúde, assim como declaramos sobre a nossa saúde emocional, nós declaramos sobre a nossa saúde física, Jesus. Se há alguém doente, Senhor, se há alguém com algum mal, nós declaramos nessa hora que bata em retirada, nós rechaçamos toda doença, todo desequilíbrio hormonal, todo câncer, todo tumor, Senhor, tudo que não provém de Ti, no nosso corpo físico, nós rechaçamos nessa hora. Se veio por um caminho, Senhor, achou uma brecha, por 7 caminhos tem que sair, Jesus, porque nós temos o Deus que cura. Jesus, nós cremos que naquela cruz nós fomos sarados. Por isso nós podemos dizer que somos plenos, saudáveis, que a nossa saúde é perfeita no Senhor. Jesus, nós oramos também pela nossa nação, clamando por este país, Jesus, pelos governantes que são comprometidos com a Tua palavra. Jesus, aqueles que não são, aqueles que mentem, que enganam o Teu povo, Jesus, que caiam, Senhor, de tal forma que jamais se levantem, porque o Senhor é a justiça do Teu povo, e nós somos essa nação que é feliz, porque o Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o Senhor da nossa nação, Tu és o Senhor do Brasil, é Tu, Senhor, que governa essa pátria, e nós amamos a nossa nação. Nós Te agradecemos e Te louvamos por ter nos plantado aqui nesse país, nessa terra, Jesus. E nós declaramos, Senhor, ordem e progresso verdadeiramente sendo aplicados aqui, Senhor. Com leis que sejam justas, com governantes que sejam justos e honestos. Ó Senhor, com políticas públicas que beneficiem seus filhos, escola, saúde. Jesus, nós declaramos que nós teremos consciência, Senhor, para escolher os governantes. Seremos instruídos, como sempre fomos, em tudo por Ti, Senhor, para escolher, para votar, para aqueles que vão nos representar, que sejam verdadeiramente, Senhor, comprometidos com os Teus conceitos, com os Teus preceitos, Jesus, para que nós possamos realmente ter uma nação forte, ativa, feliz.
E nós declaramos, Senhor, uma semana de vitórias, uma semana de muitas conquistas, Jesus, coisas que estavam encobertas, que virão à luz, Jesus, coisas grandes que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós tomamos posse, nós recebemos, porque sabemos que o Senhor quer a prosperidade dos seus filhos. Então, Senhor, nós declaramos sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida financeira, a prosperidade que vem dos céus, Jesus. Que haja provisão, Jesus, que haja aumento de renda, Jesus, que haja portas abertas de emprego, Senhor, que haja aumento de salário, de clientes, Senhor. Nós declaramos casas cheias de tudo que é bom, porque são casas que estão cheias do teu poder. Assim nós declaramos, e eu declaro, Senhor, já uma semana de vitórias, uma semana de paz, de alegria, de realizações, e principalmente de feridas tratadas, sanadas, totalmente curados, para a glória de Deus. Amém. Amém. E a igreja que recebe tudo isso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vá em paz, vá feliz para uma semana de vitórias. Dê um abraço no seu irmão aí. Profetize sobre a vida dele. Lance virtudes, porque nós vamos, sim, prosseguir, olhando para o alvo, aquele que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau, internauta, obrigado, esteja firme, compartilhe, dê o seu like, porque nós vamos fazer essa palavra correr. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe, porque essa palavra é vida, graça e paz.